Olá a todos, hoje 19 de julho de 2020, continuamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro o distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus e hoje quero trazer aqui para a nossa meditação um texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que trata da morte e da ressurreição do homem chamado Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las a respeito da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. Disse Jesus: Seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: O mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas, de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tire as faixas dele e deixem-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse texto nos mostra a morte de Lázaro e a sua ressurreição promovida por Jesus.
E nos chama atenção o fato da relação de amizade e de amor que Jesus tinha com Lázaro e com essa família. Do verso 1 ao 3, nós vemos assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então nós vemos aqui essa relação de amor de Jesus para com Lázaro. No verso 5 diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ou seja, Jesus não amava somente Lázaro, mas toda aquela família. E no verso 37, quando Jesus chega próximo ao sepulcro, os judeus, alguns judeus questionam, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos cegos não poderia ter impedido este homem que morresse, né? Ele tinha essa relação de amor, e os judeus aqui questionam, né? Se ele tinha essa relação de amor com essa família e com Lázaro, por que que ele permitiu que isso acontecesse? Como as irmãs disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? E aí, a primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que por sermos de Deus, por sermos povo de Deus, por pertencermos ao Senhor, não estamos livres das adversidades. As adversidades, ela pode nos alcançar como pode alcançar a todos. E alcançou essa família. E muitas vezes, quando a adversidade nos alcança, nos vem um questionamento. Pode vir um questionamento como esses judeus: será que Deus não poderia impedir que isso não acontecesse, já que Ele tem poder, Ele é soberano? E dentro dessa condição de pensamento, nós podemos ser levados a duas perguntas. Primeiro, nós podemos perguntar por quê? Qual é a causa? Né? Se Jesus me ama, qual é a causa disso estar acontecendo na minha vida? Mas tem uma segunda pergunta que eu entendo como mais importante, que é para quê? Se no porquê nós buscamos a causa, no para quê nós buscamos os propósitos. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida com permissão dele tem um propósito. E aí, para nós entendermos o propósito dessa história aqui, isso ter acontecido com Lázaro, nós vamos começar a ver a partir do verso 24, que diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus antecipa aqui o final da história, né? Embora esteja no começo, e ele já afirma aqui: olha, não vai acabar em morte. Não vai acabar em morte. Vai acabar com o nome de Deus sendo glorificado. Então nós precisamos entender esse propósito. Muita coisa que acontece conosco é para glorificar o nome do Senhor. Ao olhar para a Bíblia, a gente vê quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus enfrentaram a adversidade. E essa adversidade tinha um propósito de que o nome de Deus fosse glorificado. O nome do Senhor fosse glorificado. E dentro desse contexto, né, de adversidade para tantos homens de Deus, eu separei para nós aqui uma situação vivida por Daniel, o profeta Daniel, que estava no meio dos governadores lá da Babilônia, e ele era íntegro, e era bem sucedido lá, prosperava lá no seu trabalho, e o rei projetou colocá-lo como supervisor de todos, elevá-lo numa posição acima daqueles outros homens, daqueles outros administradores. E isso suscitou a ira deles, a inveja deles, e eles tramaram contra Daniel
para tirar Daniel do caminho, para impedir que isso acontecesse. Então eles se reuniram, foram até o rei e conduziram o rei, induziram o rei para que o rei fizesse um decreto que durante 30 dias não se fizesse oração a nenhum Deus, a nenhum outro Deus, ou a nenhum outro homem, a não ser o próprio rei. Né? E era uma forma de pegar Daniel. E Daniel, ao ouvir isso, ele saiu, foi para a sua casa, foi para o seu quarto e começou a orar. E a Bíblia diz que isso ele fazia continuamente, orava 3 vezes ao dia. E eles descobriram isso, foram lá e falaram com o rei: olha, o senhor fez um decreto, mas Daniel não respeita. E a palavra de rei tem que ser cumprida e ele tem que ser jogado na cova dos leões. Esse seria o castigo. E aí o rei mandou chamar Daniel e isso foi feito. Daniel foi lançado lá na cova dos leões. E no capítulo, essa história está no capítulo 6, e a partir do verso 19 do livro de Daniel, a gente vê o desenrolar e o finalizar da história. Daniel estava lá na cova e diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito alegrou-se e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que o tinham acusado, Daniel, foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos, e antes de chegar ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações e povos, línguas e de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Então, como nós podemos ver aqui, é a situação de adversidade que Daniel passou promoveu a glória de Deus. Deus foi glorificado, Deus foi exaltado. O mesmo rei que fez um decreto para que ninguém pudesse adorar um outro Deus, adorar ninguém a não ser ele. Ele foi obrigado a fazer um novo decreto, exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Então, como Jesus declarou aqui, voltando para a história de Lázaro, no verso 4. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e que para o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, que eu e você possamos aprender que as adversidades que podem vir sobre as nossas vidas podem glorificar o nome de Deus. Aquilo que você pode estar vivendo agora de adversidade, a partir da ação de Deus, a partir do milagre de Deus, pode glorificar e exaltar o nome dele. Uma outra condição aqui, continuando no para quê, para que nós possamos entender aqui a causa da permissão de Deus para com a situação de Lázaro, a partir do verso 11, diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu Jesus: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu,
e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Parece, é contraditório como que Lázaro está morto, ele afirma para os discípulos que Lázaro está morto e ele diz que está contente. Mas o contentamento dele era com o que ia acontecer com os discípulos, com o que ele estava trabalhando nos discípulos. E aqui, Jesus, no contexto do para que essa situação, qual o propósito, Jesus estava trabalhando aqui na edificação na fé dos seus discípulos, porque eles iam ver e viver o sobrenatural de Deus. Então, o sobrenatural de Deus edifica a nossa fé. O milagre edifica a nossa fé. E como Jesus estava ensinando, eram os seus discípulos que estavam com ele, ele tinha como alvo ali ensinar os seus discípulos, e esses discípulos seriam continuadores da sua obra, continuadores da sua obra, da sua missão. Eles precisavam estar preparados com relação à fé. Eles precisavam crescer na fé. Eles precisavam ter uma fé desenvolvida, porque depois que Jesus fosse assunto aos céus, caberia a eles dar continuidade à obra que Jesus estava fazendo. E lá nesse mesmo evangelho, no capítulo 14 do evangelho de João, a partir do verso 12, Jesus diz assim: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se o que Jesus fez, se as obras de Jesus glorificavam o Pai, né, na continuidade da obra, Deus vai continuar sendo glorificado. Iria ser continuamente glorificado. E Jesus diz que ele estava indo para o Pai. Então, ele tinha a intenção de preparar os seus discípulos para quando ele não estivesse mais. Porque caberia a eles. Os milagres continuariam. E agora, a partir deles. A partir da vida deles. E ele declara aqui: aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. As obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que estas. Então, quando ele afirma aqui, vai fazer obras maiores do que estas, não é com relação à magnitude da obra que Jesus fazia, os milagres que ele fazia. É com relação à extensão, à continuação da sua obra. Então, como discípulos de Jesus, na fé sobrenatural, que move o sobrenatural, nós somos portadores de milagres, feitos a partir do nome dele. Mas são portadores de milagres, continuadores da obra de Jesus. E aí, esses discípulos, ele fala para vocês crerem, mas eles já criam. Eles eram discípulos porque eles criam, mas ele estava falando de um outro tipo de fé, é o que eu entendo aqui. É uma fé que move o sobrenatural. É a fé que move o sobrenatural. É aquela que o milagre se manifesta. É essa fé que nós temos que ter. É essa fé que ele esperava dos discípulos. Era essa fé que ele estava ensinando aos discípulos aqui e projetando para que os discípulos tenham. E essa mesma fé que ele trabalhou aqui com os discípulos, ele trabalhou também com Marta. Que Marta conversa com ele no verso 20, diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que você pedir, ou tudo que pedires.
E depois, quando chega mais à frente, na hora que Jesus manda tirar a pedra, Marta diz: Senhor, já cheira mal, são 4 dias. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus. Então ele estava trabalhando em Marta aqui a mesma condição de fé desses discípulos. E no diálogo dele com Marta, nós vamos ver aqui que ele fala: seu irmão vai ressuscitar, e ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava falando de uma fé da salvação, mas ele não estava trabalhando esse sentido de fé, ele estava trabalhando um outro sentido de fé. Então eu e você cremos em Cristo, somos salvos. Essa fé nós temos, mas nós precisamos desenvolver uma fé onde o sobrenatural se manifesta a partir das nossas vidas. Isso aconteceu na presença de Marta e desses discípulos. E aí ele estava trabalhando essa questão aqui. E com Marta, ele também estava trabalhando uma outra questão. Ele estava trabalhando uma mudança de postura de Marta. Porque no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no verso 38, relata aqui um outro momento de Jesus com Marta e com Maria, e o verso 38, a partir do verso 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E se aqui nesse momento aqui nós vemos Maria mais próxima e Marta mais distante, ainda questionando o posicionamento de Maria, voltando para o contexto da história de Lázaro, quem primeiro chega é Marta. Marta chega e depois vai chamar Maria. E aí, o que eu aprendo aqui? O que eu entendo aqui? A adversidade, ela tem a capacidade de mudar a postura do homem diante de Deus. Muda a sua postura de fé e muda a sua postura diante de Deus. A adversidade faz com que o homem se aproxime de Deus. E foi o que aconteceu com Marta aqui. A postura dela mudou. Ela que estava mais distante e a irmã estava mais próxima, a irmã que buscava o Senhor. E a posição é invertida e Marta se apresenta antes de Maria. Então a adversidade, ela tem a capacidade de fazer com que o homem mude a sua postura diante de Deus. Talvez você possa estar vivendo uma postura de Maria aos pés do Senhor, muito mais próximo do Senhor, ou talvez você esteja vivendo uma condição semelhante à de Marta. E aí, aquilo que você pode enfrentar ou está enfrentando agora, pode ter o propósito de te aproximar mais de Deus e fazer com que você tenha uma outra postura diante de Deus. E uma outra coisa que eu aprendo aqui, e a última lição que eu destaco aqui, está no verso 45, que diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então Jesus aqui estava trabalhando na família, estava trabalhando especialmente em Marta, estava trabalhando na fé dos discípulos e estava trabalhando na multidão, em outras pessoas. E esse milagre fez com que muitos, o texto diz aqui, muitos judeus vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, o milagre, ele tem o poder de atrair as pessoas a Deus
demonstrar o poder de Deus. Por meio dos milagres, a presença de Deus e o poder de Deus, ela é manifestada e ela é reconhecida. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 3, João capítulo 3, o relato do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então os sinais e os milagres atestam a presença de Deus e o poder de Deus. E aí, para encerrar, recapitulando, os milagres glorificam a Deus. Os milagres edificam a fé. E os milagres trazem benefício às pessoas, em especial a possibilidade da salvação. Que eu e você possamos experimentar, provar dos milagres de Deus. Que eu e você possamos viver os milagres de Deus. Que eu e você possamos viver o sobrenatural de Deus. Porque Ele continua operando. Ele falou que aqueles que crescem nele fariam obras maiores, os milagres iam continuar. E ele também falou: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, imporão as mãos e curarão os enfermos. Os milagres, eles continuarão acontecendo. Os milagres, eles podem continuar acontecendo. E que eu e você possamos viver milagres. Para concluir essa mensagem, quero deixar para você um verso que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. O poder é dele, meu irmão, o poder é dele, minha irmã, e o poder dele atua em nós. Que o poder dele possa atuar em nós. Fique com essa palavra e que Deus lhe abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.